Vamos lá, pessoal. A história de terror alfa começa nos mostrando o Rin. Agora, o Rin está super preocupado e estressado porque o resultado do seu exame revelou que ele é um Omega. Isso porque na família do Rin, todos são alfas, e alfas dominantes, mas o Rin acabou sendo um Omega recessivo. Ser recessivo significa algo como UHM, ter cios difíceis, dificuldade para ter filhos, esse tipo de coisa, e o Rin acabou sendo assim. O que o deixou muito irritado. O Rin então perguntou educadamente ao médico: eu sou mesmo Omega? Como isso é possível? A razão pela qual o Rin está tão estressado por ser um Omega é porque sua família, ou melhor, sua linhagem, é composta inteiramente por alfas, e todos eles são alfas dominantes. Prontos para, por assim dizer, serem enviados. Para serem os próximos herdeiros, sabe? Mas como o Rin é um Omega, ele ficou extremamente estressado e não teve coragem de contar à sua família, pois sentia que eram fracas. Um pouco depois, o irmão mais novo do Rin veio buscá-lo. Ele perguntou por que o Rin estava no hospital e por que ele teve que vir buscá-lo. O Rin não contou a verdade, apenas disse que veio buscar algo e apressou: vamos, podemos ir para casa agora. O irmão mais novo então lhe entregou um presente, parecia ser para um aniversário ou algo do tipo. E também tem algo que o irmão mais novo está escondendo, mas a história ainda não revelou o quê. Apenas lembrem-se que esse irmãozinho aí, aquele tal de Rin. A cena então corta para a empresa do Rin, certo? Nesse momento, parece que uma pessoa veio para uma conversa. Uma pessoa relacionada à empresa Taros. Essa empresa é maior que a do Rin, sabe? E a empresa do Rin quer fazer negócios com essa outra. Essa empresa já tem algum tipo de sociedade com a do Rin, mas parece que essa parceria está prestes a desmoronar. O pessoal do Rin está tentando mantê-la de pé. Hoje, eles vieram conversar sobre como melhorar essas ações, porque eles realmente querem mantê-la. Mas a Taros não parece querer ceder, pois sente que a empresa do pai do Rin não está crescendo nada. Continuar com a parceria parece que só traria prejuízos. Então, essa empresa fez uma proposta: que tal pegar o S? O pai do Rin perguntou o que eles queriam, dizendo que podiam pedir qualquer coisa, pois eles precisavam muito daquela parceria. De repente, o líder da Taros simplesmente disse: faça seu filho se casar com o meu filho. Ao ouvir isso, o Rin ficou completamente chocado e tenso, pois não imaginava que alguém soubesse disso, que alguém soubesse que ele era um Omega, já que ele não tinha contado a ninguém. O presidente da Taros então repetiu: está interessado? Faça seu filho se casar com o meu. O pai dele ficou confuso. Ele pensou: nosso filho é um alfa, o filho da Taros é um alfa dominante. Como eles poderiam ter filhos se casassem? O pai não entendia, mas o rosto do Rin estava pálido como um fantasma. O presidente da Taros então disse: será que não dá mesmo, hein? O Rin ficou em choque, porque ele já sabia que era um Omega recessivo. Seu pai o segurou e perguntou: o que está acontecendo aqui? O Rin estava em choque, tremendo e tenso. O pai sentiu que havia algo muito estranho acontecendo, então levou o Rin para casa. Eles não falaram mais sobre o assunto e simplesmente saíram da sala. Outro motivo pelo qual o pai não queria aceitar a proposta era porque o filho da Taros só tem uma péssima reputação. Por isso, o pai não queria que seu próprio filho se envolvesse com o filho daquele Taros. Ao chegarem em casa, todos se reuniram para conversar. O que aconteceu? Por que ele disse aquilo? O Rin continuava em silêncio, guardando o segredo. Então a mãe chegou e, ao ver a situação, sentiu que algo. Depois de um tempo, o pai apontou para ele e perguntou: você é um Omega? O Rin, tenso, finalmente confessou: sim, pai. O meu exame. Eu sou um Omega. A mãe, ao ouvir isso, ficou em choque. Espera aí. Todos os meus filhos nasceram como alfas especiais. Porque você seria um Omega. O Rin então disse que não era um Omega comum. A mãe ficou ainda mais chocada. Isso significa que é mais difícil ter filhos, mais difícil ter cios, são muitos problemas. A mãe então disse: então isso é um erro, é isso. Ela disse exatamente isso. E o pai também se sentiu desapontado com. Isso fez Rin se sentir tenso e muito estressado, porque ele também não queria ser assim. Rin chorou sem parar. A mãe ia consolá-lo, mas agora ela também estava em choque. A cena corta para o irmão mais novo do Rin, que no momento estava se divertindo com outro Omega. Lembram que no começo dissemos que o irmão do Rin parecia ter algum caso secreto? Todas as pessoas que ele contratava para se divertir pareciam muito com o Rin. Então, depois que o irmão mais novo voltou de se divertir com alguém que parecia o Rin, ele chegou em casa e sentiu que o ambiente estava estranhamente quieto.
Quando o irmão mais novo do Rin se sentou, a mãe perguntou se ele já sabia o que tinha acontecido com seu irmão mais velho. O irmão mais novo não sabia, então perguntou o que houve. O pai então explicou que as ações com a Caros estavam em grande declínio, e que havia uma chance de perderem tudo completamente. O irmão mais novo disse: "E por que se importar, pai? Nós conseguimos nos virar sozinhos, não é?" O pai respondeu: "Não podemos. Se perdermos essas ações, podemos ir à falência. Precisamos da ajuda deles." O irmão mais novo então perguntou: "É tão sério a ponto de precisarmos nos estressar tanto assim?" O pai começou a dizer que era como se eles querem trocar as ações pelo seu irmão, para o filho deles. O irmão mais novo ficou confuso: "Como assim trocar? Meu irmão é um alfa, não é? O filho deles também é um alfa. Como dois alfas podem ficar juntos e ter filhos?" O pai fez uma expressão preocupada e tensa. Naquele momento, o irmão mais novo começou a suspeitar de algo. A mãe assentiu lentamente. "Sim, ele é um ômega recessivo." O irmão mais novo ficou completamente chocado. "Como eu não soube antes que meu irmão?" A mãe também estava estressada, mas não se sabe se o estresse do irmão mais novo era real. Ele apenas fez uma cara de chocado porque seu irmão teria que se tornar a esposa do filho de Talos. Mas talvez, no fundo, ele tenha gostado de saber que seu irmão era um ômega, porque assim ele poderia ficar com ele. A cena corta para alguns dias depois. Neste dia, Rin recebeu uma ligação de um estranho. Ele atendeu e descobriu que era alguém da empresa Caros. A pessoa queria conversar com Rin pessoalmente e disse para ele não levar seus pais. A princípio, Rin não queria ir. Mas a história precisava que ele fosse, então ele foi. Ao chegar, descobriu que a pessoa que o chamou era o próprio dono da empresa Caros, ou seja, o pai de Alex. O pai de Alex tinha algo para discutir com Rin. O protagonista foi ao encontro conforme combinado e perguntou: "O que o senhor deseja?" "E por que tinha que ser eu?" O pai respondeu que os negócios do pai dele estavam em altíssimo risco de falir. Rin entendeu e disse: "Nós estamos tentando encontrar uma solução." O pai de Alex então propôs: "Que tal fazermos um acordo? Se concordar com uma condição, eu ajudo a empresa do seu pai." Rin perguntou: "Como o senhor vai ajudar?" "Existe mesmo uma maneira." O pai respondeu: "É o método que mencionei ontem. Você só precisa se casar com meu filho e se tornar propriedade dele, e então eu." Rin não queria fazer aquilo, pois sentia que não queria jogar sua vida fora. Ele começou a chorar, dizendo que realmente não queria fazer aquilo. "Existe outra maneira de ajudar minha família." Mas o pai de Alex disse: "Não, esta é a única maneira. Se você se casar com ele, eu ajudarei em absolutamente tudo." Naquele momento, Rin se sentiu encurralado. Sendo um ômega recessivo, ninguém o aceitaria, nem mesmo seus pais estavam felizes. Ele queria restaurar sua honra, então decidiu aceitar. Depois que o pai viu que Rin concordou com o casamento, ele o levou para ver Alex, que estava em coma. Era como um príncipe adormecido. Ao ver o rosto de Alex, Rin ficou secretamente aliviado, pois ele era muito bonito. Ele parecia um bom alfa, um alfa dominante. Ele era lindo. Ao ver o rosto dele, ele se sentiu um pouco mais tranquilo. Mas, ao entrar no quarto, ele ficou tenso novamente, porque o cheiro dele era extremamente forte. E forte aqui não significa que era um cheiro ruim ou azedo. Mas o cheiro de alfa dele era muito, muito intenso. Era intenso demais para um ômega, a ponto de fazê-lo se sentir sufocado. O pai então perguntou: "E então? Consegue ficar com ele?" Rin agarrou a cabeça, pois estava muito tonto, e saiu correndo do quarto. O cheiro do alfa era forte demais. Não era um cheiro sedutor, mas um que deixava o ômega desconfortável, como um tigre prestes a devorar um cervo. Rin se sentia extremamente desconfortável perto de Alex. O pai disse que se ele conseguisse ficar com ele, tudo ficaria bem. Então, Rin apenas assentiu com a cabeça. No final, ele. A cena corta para o pai conversando com o gerente. "Tomara que desta vez meu filho não o mate." E isso é verdade, pessoal. O Alex matou todas as suas ex-namoradas. Se ele não gostava de alguém, ele simplesmente matava. Essa é a natureza dele. É por isso que o Alex nunca teve uma esposa. Mesmo sendo bonito, ele não tem esposa, nem um ômega, porque ele mata todos eles. Ele é como um alfa psicopata. A cena então corta para o Rin, que está pensando profundamente. Se deveria aceitá-lo como seu marido ou se juntar à família daquela pessoa. Sinto que realmente não pensei direito sobre isso.
Então, no dia seguinte, Rin estava sentado, deprimido consigo mesmo por ter concordado. Ele se sentia péssimo por ter aceitado. Sentia que não tinha pensado com clareza e não queria nem imaginar qual seria a reação de seu avô ao saber que ele concordou com aquilo. De repente, alguém deu um lenço para o Rin. Ele estava chorando, e a pessoa apenas deixou o lenço e foi embora. Rin não sabia quem era, mas agradeceu. Ele então entrou rapidamente no carro e voltou para casa. Ao chegar, todos perguntaram onde ele esteve. Rin respondeu que não era nada, que não tinha ido a lugar nenhum. Seu avô então perguntou: onde você foi? Não se estresse. Ah, e eu só descobri agora que ele é o avô. Pensei que era o pai dele o tempo todo, não foi o que eu disse antes. O avô perguntou: você não está estressado, está? Desculpe por te preocupar. Rin o abraçou e disse: não estou tão estressado, mas estou mais preocupado com o senhor. O avô respondeu: ah, estou ótimo, não se preocupe. Nós podemos começar do zero de novo. Não se preocupe com os negócios, certo? Vamos recomeçar. Acontece que o avô não estava nem um pouco preocupado com a falência da empresa. Para ele, eles poderiam simplesmente recomeçar. Mas o que Rin já tinha feito era definitivo. Rin já tinha assinado os papéis com aquele Carlos, concordando em se entregar em troca das ações da empresa. Durante o jantar, seu irmão mais novo não parava de encará-lo. Ele não tirava os olhos do Rin. Era como se ele quisesse devorá-lo, pois agora ele sabia que Rin era um Omega. Ele apenas o encarava fixamente. Isso deixou Rin um pouco confuso. Porque o comportamento de seu irmão mudou tanto assim. Então, o menino subiu correndo para o quarto e, agora, parecia que ele realmente sentia algo estranho em relação ao Rin. A cena corta para o dia de hoje, com Rin fazendo uma refeição. Porque hoje era o dia em que Rin tinha que ir encontrar aquele Carlos. Todos na casa perguntaram: onde você vai? Porque hoje. Rin disse: vou tratar de alguns negócios rapidinho. Quando Rin chegou, o pai do Alex perguntou: pensei que você não viria mais. Achei que anularia o contrato. Rin então perguntou se isso era possível, porque, no fundo, era o que ele queria fazer. Ele não queria mais aquilo, pois sentia que sua família já o aceitava como um Omega. Mas já era tarde demais, porque Rin já tinha assinado o contrato. Então, o pai do Alex levou Rin até o quarto onde Alex estava em coma e realizou a cerimônia de casamento ali mesmo. O pai então disse para Rin: vamos, coloca a aliança nele. Rin colocou a aliança. Os dois trocaram as alianças. Logo depois de colocarem as alianças, o padre disse para eles se beijarem, pois é uma forma de expressar o amor. Assim que Rin o beijou, de repente, o cheiro dos feromoníos daquele Alex explodiu em seu rosto. Isso fez com que Rin se sentisse sufocado. Então ele pediu permissão ao pai: com licença, posso ir lavar o rosto um instante? Depois de lavar o rosto, Rin percebeu que, se ficasse perto dele com frequência, a chance de entrar no cio seria muito alta, porque o cheiro dos feromoníos dele era extremamente forte. Rin então pensou: tudo bem. Acho que terei que tomar supressores com mais frequência por agora, porque, de qualquer forma, eu já. Bem, depois disso, os dois se casaram. O pai terminou de assinar os documentos e tudo mais, e estava-se preparando para transferir as ações da empresa. A partir de agora, a família de Rin não seria mais pobre e Rin. E então o pai levou Rin para ver o quarto, porque a partir daquele dia, ele traria o irmão mais velho de volta para este apartamento, para casa, e Rin teria que ser a pessoa a cuidar dele, cuidando muito bem dele. Rin aceitou na hora, foi moleza. Depois disso, Rin disse que precisava ir buscar suas coisas para se mudar para cá. Quando? Assim que ele chegou, a cena que vimos foi o avô dando um tapa na cara de Rin. Isso porque parece que o avô descobriu que Rin assinou uns documentos com aquele tal de Carlos, concordando em se entregar para aquela empresa em troca de ações. O avô não gostou nada disso. Ele achou que Rin não deveria ter feito aquilo de jeito nenhum. O avô ficou estressado, sem entender porque ele teve que fazer algo assim. No final, o avô acabou tendo um ataque cardíaco, porque ele ficou muito estressado mesmo. Ele ficou estressado com o fato de seu neto ter que se tornar propriedade daquele Carlos. Ele odeia esse tipo de coisa. É que não importa se as ações caíssem ou se a empresa fosse à falência, sempre dá para recomeçar, sabe? Mas se tornar propriedade dele seria algo terrível. Rin também sentiu que tinha realmente tomado a decisão errada. Mas Rin já tinha assinado, então não podia mais fazer nada. Nesse ponto, a única coisa que ele podia fazer era seguir em frente. Então vamos cortar para a parte em que Rin vai para a casa do Alex. Ele já está morando lá agora. Ele decidiu ir morar lá,
fugindo de tudo e de todos. Ele foi para cuidar dele. Havia uma enfermeira particular do Alex que dizia ao Rin o que fazer, como dar banho, secá-lo, dar os remédios e tudo mais. Rin estava lá há apenas alguns dias quando percebeu que, em breve, eu vou entrar no cio, porque ele estava inalando os feromônios dele o dia todo. E foi exatamente como Rin pensou. Naquela noite, Rin não conseguiu mais se controlar por causa dos feromônios daquele Carlos. Quer dizer, Alex. Os feromônios eram muito, muito fortes, e era como se estivessem atraindo Rin para o quarto dele. Rin simplesmente seguiu o cheiro dos feromônios. Enquanto ele andava, o membro dele também estava ficando duro. Assim que chegou, Rin tocou no corpo de Alex e disse algo como: Eu não aguento mais. Eu sinto que não consigo mais suportar isso. Então, Rin tirou a camisa dele, tirou as calças dele, o beijou, o acariciou, o apalpou, fez de tudo, pensando: Ah, meu alfa, você é o meu alfa. Então, enquanto Rin estava brincando com o membro dele. Quando Rin abriu os olhos novamente, ele viu que os olhos de Alex estavam abertos. Nesse momento, Rin ficou com medo. Ele ficou com medo de morrer bem ali, naquele momento. Então ele correu. Assim que ele entrou no banheiro, ficou observando, para ver se algo tinha acontecido. Quando ele olhou com atenção, viu que Alex ainda estava deitado na cama. Ué, não aconteceu nada. Então ele não abriu os olhos. Ou será que eu imaginei tudo? Então Rin foi arrumar umas coisas. Será que o Alex abriu os olhos? Isso deixou Rin super paranoico, porque ele realmente sentiu que Alex tinha aberto os olhos um momento atrás. Mas nada aconteceu. Rin. Enfim, para saber como a história continua, vocês terão que acompanhar o próximo episódio. PS. Não faço ideia se aquele Alex vai acordar do coma ou não. Ou se na verdade ele não está em coma e está apenas fingindo. Então, por que ele fingiria? E qual era o objetivo dele em parecer que matou todas as suas ex-namoradas? Será que ele é um psicopata? Capa. Bem, no conteúdo do episódio anterior, depois que o Rin viu que o Alex tinha acordado, certo? Ele correu para o banheiro, mas quando voltou, descobriu que o Alex, na verdade, ainda não estava acordado. O Rin ficou chocado, mas pensou que talvez estivesse apenas imaginando coisas, se perguntando se não era tudo da sua cabeça e que talvez nada tivesse realmente acontecido. A cena então corta para a manhã seguinte. Nesse dia, o médico estava para chegar. O médico ia checar a condição do Alex. Ao chegar no quarto de Alex, Rin levou um susto de verdade, porque desta vez... Alex. Rin, ao ver Alex acordado, não sabia o que fazer, pois não sabia como deveria se sentir. Ele não sabia se Alex se lembraria da noite passada, ou se ele estava mesmo acordado e só fingiu dormir. Mas se ele se lembrar, eu com certeza estou morto, pensou Rin. O médico chegou para checar a condição de Alex e também ficou surpreso. Alex então perguntou por quanto tempo ele esteve em coma, dizendo que não se lembrava de nada. O médico respondeu que já fazia um mês. Alex então perguntou quem era aquela pessoa. Rin rapidamente desviou o olhar, porque estava com medo. Afinal, naquele momento, Alex ainda não sabia que ele e Rin estavam casados. Rin então. Mas quando Alex acordou, ele sentiu o cheiro dos feromônios de um Omega que lhe pareceu muito familiar, e sentiu que gostava, mas ainda não disse nada em voz alta. Por isso, Alex perguntou mais uma vez quem era aquela pessoa. Assim que o médico trouxe Rin até ele. Rin pretendia dizer a Alex que era seu noivo. Mas ele não teve coragem de falar. Alex parecia não gostar muito do comportamento de um Omega que agia daquele jeito. Tímido, agindo de forma meio afeminada, algo assim. Alex então mandou que ele falasse de uma vez: quem é você e como entrou no meu quarto? Rin gaguejou: Eu sou. Eu sou, sem conseguir responder. Alex ficou irritado e jogou um caderno nele. Rin começou a ficar com medo de ser morto. Um momento depois, o pai de Alex chegou. O pai disse: por que está jogando coisas nos outros? Que péssimo comportamento, sem modos. Alex ficou com raiva e liberou seus feromônios. Naquele momento, Rin, ao sentir os feromônios de raiva de Alex, pareceu perder o controle. Ele sentiu uma dor de cabeça muito forte e se encolheu no chão, segurando a barriga. O pai, vendo que Alex liberou seus feromônios. Acontece que os feromônios do pai eram muito mais fortes que os de Alex. Eram feromônios extremamente ferozes, como uma aura negra, do tipo que se um Omega sentisse, morreria na hora.
O pai mandou Alex parar com aquele comportamento. Alex agiu como um idiota e... O pai então disse sem rodeios, ele é o seu noivo prometido, entendeu? Alex, ao ouvir aquilo, ficou muito estressado. Ele não aceitava, estava confuso. Como isso podia estar acontecendo? Ele ficou com raiva e liberou feromonios ainda mais fortes. Rin ficou estressado, em choque. O pai mandou Alex parar. Assim que Alex parou de liberar os feromonios, Rin correu para fora do quarto, pois eram os feromonios de 2 alfas se chocando. Alex então perguntou diretamente ao pai o que ele queria. Por que fazer isso? Você sabe muito bem o que ia acontecer. O pai respondeu que queria um herdeiro. Alex então xingou o pai, dizendo que se ele queria um herdeiro, porque não ia procurar um Omega e ter um filho ele mesmo. O pai respondeu que não queria um filho, mas sim um neto. Alex não entendeu e começou a dizer alguma coisa. Então o pai correu e deu um tapa na cara dele. Alex ficou furioso, e os 2 alfas pareciam que iam brigar. Rin, que apareceu bem na hora, foi parar o pai e disse. O pai, ao ver aquele Omega se intrometendo, observou a reação dele. Rin parecia estar protegendo seu parceiro. Vendo isso, o pai riu e sorriu, e de repente seu humor melhorou. Então, ele disse aos 2 para... Rin foi amparar Alex, perguntando como ele estava, já que tinha levado um tapa no rosto. Alex então disse para Rin ficar longe dele, porque ele não gostava nada daquilo. Rin então se desculpou. Então, Rin decidiu descer rapidamente. Mas antes de descer, ele trocou algumas palavras com Alex, mas... Depois que Rin desceu, ele foi encontrar o pai. O pai perguntou como foi a conversa com ele. Rin disse que não foi nada bem, e perguntou por que o senhor está com tanta pressa e por que fez aquilo com ele. Ele acabou de acordar, não é? O pai disse que Alex é teimoso e que não adianta falar, ele não escuta, é preciso usar a força. Rin sentiu que aquilo não estava certo, mas o pai não pareceu se importar. Em vez disso, ele sorriu, pois sentia que algo estava prestes a mudar em Alex. O pai então. Rin então perguntou por que o pai o escolheu para ser o Omega de Alex. Sendo que, na verdade, eu sou um Omega recessivo e tenho dificuldade para ter filhos. Se o senhor quer ter um herdeiro facilmente, por que não procura um Omega dominante que possa ovular rapidamente? O pai disse que Alex tem dificuldade em se dar bem com os outros, então o Omega dominante não se daria bem com ele. Mas sabe por que eu escolhi você? Porque eu senti o cheiro dos seus feromoníos. Rin, ao ouvir aquilo, ficou em choque. Sendo um Omega recessivo, um alfa que consegue sentir seu cheiro é um alfa com quem ele pode se acasalar. Por isso, Rin perguntou, o senhor gosta de mim? O pai riu e disse, como eu poderia gostar de você? Eu apenas senti que, se eu consigo sentir o cheiro dos seus feromoníos, significa que o meu filho também consegue sentir o cheiro dos seus. Você sabe, não é? Que se um Omega e um Alfa conseguem sentir o cheiro um do outro, significa que nasceram para ser um casal. Rin sabia mais ou menos disso. Rin também ficou desconfiado, mesmo ele sendo. O pai disse, é porque vocês 2 são compatíveis. Seus feromoníos são compatíveis. Os feromoníos do meu filho podem ser fortes, mas não são compatíveis com qualquer Omega. Mas se você consegue senti-los, significa que há uma alta chance de compatibilidade. Mesmo que seja desconfortável agora, se ele liberar bons feromoníos, você pode. Rin se perguntou se isso era mesmo verdade, porque não parecia que ele liberaria bons feromoníos para fazê-lo relaxar. O pai não se importou muito e disse, isso não é da minha conta. De qualquer forma, o que você precisa fazer é... Se você engravidar e der à luz, depois de 32, você poderá ir embora daqui. Eu não vou me opor, conforme o contrato. Rin, ouvindo isso, entendeu. Sua tarefa era apenas engravidar, dar à luz, e então ele poderia voltar a viver com seu avô e seu. Rin já pretendia fazer isso desde o início, mas ele não sabia se conseguiria se dar bem com Alex, se Alex aceitaria ter relações com ele, e se teriam um filho rapidamente. Rin tinha medo disso. O pai disse que, se ficassem juntos por tempo suficiente, Alex acabaria fazendo. O pai então agarrou Rin e disse, eu tenho grandes esperanças em você. Espero que engravide logo. Rin apenas assentiu com a cabeça. A cena corta para Rin, que estava sentado no quarto, todo estressado, se perguntando se tudo o que ele fez foi realmente o certo, e se ele conseguiria mesmo deixar um filho com o Alex. E o pai? Será que ele realmente queria um herdeiro, ou só queria alguma outra coisa? Rin se sentia muito confuso e preocupado com o que aconteceria com o bebê se ele estivesse grávido.
Um tempo depois, alguém toca a campainha na porta do quarto de Rin. Quando ele abre, dá de cara com o cara de cabelo vermelho. Rin fica confuso, se perguntando quem diabos era ele e como conseguiu entrar ali. O ruivo então diz que quer entrar no quarto do Alex. Mas Rin não concorda, ele não permite. Mas o ruivo faz uma cara de confuso, tipo. Quando ele entrou, Alex parecia estar agindo normalmente. Resumindo, parece que o cara de cabelo vermelho é amigo do Alex. O Rin estava apenas se preocupando demais, sabe? Então o Alex mandou o Rin ir para longe, porque o Alex não queria ver a cara do Rin de jeito nenhum, ele o odiava. O Rin então se curvou e saiu. O ruivo então perguntou, ei, seja um pouco mais legal com o Omega, que tal? O Alex respondeu, que papo furado é esse seu? Eu não sei o que ele fez comigo, agora estou completamente confuso. Eu fiquei em coma por vários meses, porque você não me disse nada. O ruivo ficou confuso e disse, como eu ia te contar. Você estava em coma. Então o Alex pediu para o ruivo, tipo, levá-lo. A cena corta para o ruivo descendo para encontrar o Rin e dizendo, então essa é a pessoa que vai engravidar para o Alex. Rin responde, sim, e quem é você? O ruivo diz, pode-me considerar um amigo, eu acho. Enfim, por favor, cuide bem dele, tá? O Rin então perguntou, mas o que é de errado com o Alex? Porque ele odeia. O ruivo fez uma cara de estresse, ele ia dizer algo, mas não disse. Então ele falou, não se preocupe com ele. Por enquanto, apenas fique por perto, ok? Mas, mesmo dizendo isso, parece que quem está cuidando do Alex nesse período é o próprio ruivo. Parece que os dois. Ultimamente, o ruivo e o Alex têm estado especialmente juntos, grudados um no outro. Hoje, o Alex pediu para o ruivo o levar a um lugar. Não tenho certeza de onde, mas o estado do Alex agora é como se ele estivesse. Depois daquele dia, Alex e Sasa ficavam juntos normalmente, e o Rin também estava no apartamento. Sempre que o Rin andava por aí, ficava receoso de que o Alex estivesse com raiva ou o odiasse. Porque, afinal, o dever do. E não se esqueça que o Alex não gosta muito da Rin, né? E ainda mais porque parece que é um casamento arranjado, ele gosta menos ainda. Hoje, a Rin decidiu aproveitar a oportunidade e conversar com o Alex para ver se ele está disposto a ter algo comigo, algo assim, né? O Alex ficou confuso e perguntou para a Rin o que ela tinha dito. A Rin coçou a cabeça e ficou tipo, tem algo entre nós. O Alex então disse para a Rin se aproximar dele, mas a Rin não foi, porque sabia que o Alex tinha que fazer algo, então ela balançou a cabeça. Quando a Rin se aproximou do Alex, ele rapidamente agarrou a camisa e disse para ela não falar essas coisas novamente, porque ele nunca colocaria nada dele dentro dela. Lembre-se disso, guarde na cabeça que eu posso quebrar você com um único golpe. A Rin, ao ouvir isso, ficou tipo, o que está acontecendo? Não conseguia entender. O Alex, ao ver o rosto da Rin, parecia que estava com medo, mas de repente, ele começou a apertar o pescoço da Rin, como se quisesse que ela sentisse a pressão. A Rin então correu e ligou para o pai do Alex, dizendo que ele parecia que ia me matar. O pai respondeu que, onde quer que ela estivesse, não haveria perigo, porque a Sasa estaria lá para protegê-la. A Rin perguntou como a Sasa poderia protegê-la se ela tinha acabado de ser estrangulada. O pai disse que a Sasa era uma pessoa do Alex e que ele não poderia controlar todas as ações dela, mas que se o Alex chegasse a um ponto de quase machucá-la, a Sasa estaria lá para ajudar. Mas, entre parênteses, isso só se fosse quase machucar, porque se fosse agressão física, a Sasa não ajudaria. A Rin começou a ficar estressada, pensando que não estaria segura ali. Se eu quebrar o braço ou a perna, isso significa que não vou receber ajuda. O pai disse que se chegasse ao ponto de uma deficiência, ele provavelmente viria ajudar, mas, entre parênteses, isso seria uma deficiência que não a impediria de ter filhos. Mesmo que você perdesse uma perna ou um braço, se ainda pudesse ter filhos, a Sasa ajudaria. A Rin começou a se sentir estranha em relação a essa família. É muito estranho. Então, o pai incentiva o filho a machucar os outros. Antes de desligar, a Rin parecia estar tentando gritar, pedindo ajuda ou algo assim. A Rin começou a ficar estressada, pensando se realmente teria que ficar com alguém que quer me matar. Mas, sendo uma pessoa calma, ela começou a pensar em uma solução, que se não se metesse com o Alex, ele provavelmente não se meteria com ela, o que poderia salvar sua vida. Então, decidiu ficar com ele por um tempo. Esse era o plano da Rin. Durante o tempo em que ficou com o Alex, eles não se encontraram muito. Quando se viam, era de manhã cedo e depois à noite, até que o Alex começou a andar de novo. A Rin tentava ajudar um pouco, mas... Perguntando se o Alex se importava,
ele pegou uma bengala e bateu na Rin. Ele via a Rin e pegava qualquer coisa para jogar. Era assim mesmo, mas a Rin conseguiu entender e decidiu não se envolver muito, apenas queria sobreviver e ficar grávida. Mas ainda havia outra coisa que era bastante difícil para o Rin, que era o cheiro do feromonio do Alex. Mesmo que o Alex estivesse acordado, seus feromonios violentos continuavam muito fortes. Mesmo quando ele estava dormindo. E os feromonios do Alex, para ser sincero, ele está no banheiro, mas dá para sentir o cheiro do início da rua. É capaz de chamar os omegas com quem ele quer se acasalar, pode simplesmente chamá-los, porque o cheiro de seus feromonios é extremamente forte, fazendo com que os omegas sintam dor de cabeça e a necessidade de ter relações com ele. Sim, essa é a habilidade especial daquele Alex. Isso fazia o Rin sentir que a vida era bastante difícil, pois ele precisava tomar supressores para o seu cio o tempo todo. A cena então corta para o dia seguinte. Nesse dia, Alex cortou o cabelo. Sasa veio cumprir seus deveres como de costume. Alex foi dar uma olhada no UHM Notebook, foi olhar o aplicativo do CCTV, o aplicativo das suas câmaras de segurança, para ver se, UHM, algo aconteceu no último mês para poder apagar. Porque a casa do Alex tem câmaras de segurança por toda parte, até mesmo no quarto do Rin. Alex viu que, quando o Rin estava nu e tomando banho, o que ele fazia a cada dia e coisas do tipo. Alex viu tudo e apagou, porque não estava interessado. Mas aí ele acabou encontrando um clipe, que era o clipe onde Alex ficou confuso, tipo, ei, espera um pouco, o que o Rin estava fazendo aqui? Quando ele clicou no clipe, descobriu que era do mesmo dia em que o Rin entrou no quarto do Alex e quase teve. O Alex, ao ver aquilo, ficou extremamente furioso, pois já tinha assistido ao clipe todo e sabia que tinha sido assediado. Alex ficou muito estressado e disse para a Sasa ir buscar aquele Rin imediatamente, eu vou-lhe ensinar uma lição. A Sasa então foi bater na porta do quarto do Rin e perguntou, o que foi que você fez? O Rin não entendeu, porque já tinha-se passado um mês e ele já tinha esquecido. A Sasa então disse para o Rin segui-la, porque havia um problema. Mas antes de entrar no quarto do Alex, a Sasa disse, as coisas estavam quase indo bem. Ele não andava tão estressado ultimamente, mas você o estressou de novo. De qualquer forma, não se preocupe, eu vou te ajudar. O Rin ficou confuso, sem entender sobre o que a Sasa estava falando. Quando o Rin chegou na frente do quarto do Alex, o cheiro dos feromonios o atingiu em cheio, estava em um nível extremo. Porque agora, o Rin sabia que o Alex estava muito, muito furioso. A Sasa saiu rapidamente porque já sabia o que ia acontecer. A Rin tentou segurar a Sasa, com medo. Mas a Sasa saiu. Um momento depois, Alex agarrou a cabeça de Rin e puxou seus cabelos. Ele librou seus feromonios e disse, você gosta, não é? De fazer as coisas escondido. Rin ficou meio sem reação. Alex disse, eu vi nas câmaras de segurança o que você fez comigo naquele dia. Rin ficou em choque, porque era exatamente disso que ele tinha medo. Rin tinha medo de que o mais velho descobrisse o que ele havia feito naquele dia. Rin começou a se desculpar, dizendo, desculpa, desculpa, desculpa. Mas o mais velho foi implacável. Ele então disse, se você gosta tanto dos meus feromonios, eu vou te dar o que você quer. Então, ele liberou uma onda de feromonios que encheu o quarto inteiro. Rin não conseguiu aguentar, porque desta vez era demais. Rin começou a se sentir sufocado e já não conseguia respirar. O mais velho então ordenou que Rin tirasse a camisa. Rin teve que obedecer, porque naquele momento, ele faria qualquer coisa. Assim que Rin terminou de tirar a camisa, o mais velho sentiu um cheiro estranho vindo do corpo dele. Quando o mais velho se aproximou para cheirar, descobriu que o feromonio de Rin estava jorrando. E o mais chocante era que o feromonio de Rin era forte o bastante para rivalizar com o do Alpha, mesmo Rin sendo um ômega recessivo, cujo cheiro deveria ser fraco, certo? Mas ali estava, competindo de igual para igual. O Alpha ficou confuso. Acontece que o cheiro de ômega de Rin o acalmou. No começo, ele estava furioso, mas ao sentir o cheiro de Rin, seu humor melhorou. Mas ele ainda estava confuso, sentindo-se desnorteado com as emoções conflitantes. Nesse momento, Rin estava atordoado e confuso, sem saber o que fazia. Ele se aproximou, beijou a mão de Alex e disse, você é o meu Alpha. E Alex, que estava começando a se sentir relaxado e confortável por causa de Rin. Ele ficou furioso na hora. Revidou com seus feromonios, pensando, não. Eu não serei seu escravo. Alex então socou Rin e o chutou, gritando, o que você disse? Nunca mais diga essa palavra. E ele bateu em Rin sem parar, porque não queria pertencer a ninguém, apenas a si mesmo. Sasa, ouvindo os sons da briga,
ficou preocupado com Rin. Ele não aguentou mais. Sasa estava muito preocupado, então entrou para ajudar Rin e tentou segurar Alex. Rin então começou a chorar desesperadamente. Sasa então disse para Rin sair do quarto. Alex estava estressado e frustrado. Ele queria socar, bater, queria matar aquele coelhinho. Sasa percebeu que Alex estava em um ataque de fúria incontrolável, então ele simplesmente injetou um sedativo nele. E então, Alex desabou inconsciente. Sasa correu para verificar como Rin estava. Sasa chamou um médico e também ligou para o pai de Alex. O pai de Alex perguntou ao médico como ele estava. E o útero, como está? O médico disse que não houve nenhum dano ao útero. Mas, se um ômega ficar em um lugar como este com frequência, existe a chance de que ele não volte. O HM, como se chama? Não é um ninho de amor, mas sim um modo de sobrevivência. Existe a chance do ômega recuar e não entrar mais no cio, e assim não ocorrerá uma gravidez. O pai então disse que, de qualquer jeito, ele consegue. Trato da melhor e mais rápida forma possível. Em uma semana, pode ser. O médico respondeu que o corpo pode ser curado, mas e a mente? Ele deve estar com muito, muito medo. O pai então ordenou ao médico que encontrasse uma maneira de fazê-lo engravidar. Sim, essa foi a ordem dele. Sasa, que ouviu o pai dizer isso, sentiu-se estressada por ele, porque o estado físico de Rin já estava bastante debilitado, e seu estado mental devia estar igualmente péssimo. Ele devia estar com muito medo, pois isso o afetou psicologicamente de forma considerável. O pai disse que não importava, pois ele assinou um contrato e seu dever era gerar um herdeiro. De qualquer forma, ele teria que fazer isso. Sasa então se aproximou e tocou no cabelo de Rin, parecendo preocupada. Parece que Sasa tem algo em mente. Não sei se ela vai se apaixonar pelo Rin no futuro, mas para ser sincera, eu até torço por isso, porque a Sasa é incrível. A cena então corta para Rin, que está acordando. Ele acorda com dor no corpo e na alma. E sente que quer voltar para casa, que não quer passar por nada disso. Porque é tão torturante. Porque é tão difícil. Até trabalhar era muito mais fácil do que isso. Rin só conseguia pensar que queria voltar para casa, queria ver seu pai e sua mãe. Sim, seu estado mental estava em pedaços. Na verdade, no episódio anterior, descobrimos que Rin foi agredido fisicamente de forma muito grave por aquele Alex. Alex o machucou bastante. Isso se tornou um trauma profundo para Rin. A ponto de ele não conseguir mais sair daquele quarto, porque tem muito medo de Alex. Ele simplesmente se trancou lá. Sasa era quem o ajudava, perguntando se ele queria comer algo. Hoje tem sopa de macarrão, você quer? Rin então balançava a cabeça, como se dissesse, eu quero, pode trazer para mim. Eu não quero sair. Hoje era o dia em que Alex iria sair, parece que para a empresa ou algo assim. Quando ele saiu, um homem o tocou. O protagonista ficou furioso, mas ao se virar, ficou chocado, pois era Dominic, o irmão mais novo de Rin. Alex então perguntou, o que veio fazer? Veio exigir seu irmão de volta. Ah, eu não vou devolvê-lo. Alex estava-o provocando. Dominic, parecendo muito irritado, disse, devolva-o agora, se você não o quer. Alex respondeu, por quê? Que direito você tem para que eu o devolva? Eu não vou. Então, Dominic deu um soco na cara do Alex. Alex ficou confuso e ordenou a todos os seus subordinados que batessem em Dominic. Depois que Alex voltou, ele correu para provocar Rin imediatamente, dizendo, ora, teve a coragem de chamar seu irmãozinho, não é? Ele virou uma bagunça na beira da estrada. Quando Rin ouviu a palavra, irmãozinho. Rin então perguntou a Alex, o que você fez com ele? Alex, vendo Rin se aproximar, sentiu uma repulsa nojenta. Ele então disse para Rin ir procurá-lo na beira da estrada, pois ele já era um trapo. Rin saiu correndo imediatamente e foi perguntar a Sasa, o que aconteceu com o Dominic? O que aconteceu com ele? Sasa então. Quando Rin chegou onde Dominic estava, seu irmão estava mesmo em um estado lamentável, mas não ao ponto de ser um trapo, estava apenas sangrando um pouco. Então ele começou a chorar, triste por sua família ter que passar por algo assim, mesmo sem ter nada a ver com a situação. Dominic piscou para ele e disse algo como, pelo menos eu pude te ver, irmão. Rin ficou feliz que seu irmão não estava gravemente ferido. Ele o abraçou e disse para ele. Dominic então expressou seu sentimento, como se dissesse, irmão, você realmente precisa engravidar para ele. Não há necessidade nenhuma disso. Por favor, saia daí, irmão. De qualquer forma,
ninguém na nossa família se importa mais com essas coisas. O negócio pode falir, mas podemos reconstruí-lo. A Rin disse que já tinha chegado tão longe que não poderia voltar atrás. Então, vou apenas cumprir meu dever e depois voltarei para vocês. O Dominic, ao ouvir isso, entendeu. O Dominic parecia que estava abraçando um pouco o irmão. E não se esqueça que o Dominic estava secretamente apaixonado pelo irmão, então pode haver uma trama relacionada a isso. Ele queria que se lembrassem disso antes de ir embora, e deu um beijo na testa do irmão. A cena corta para a Rin voltando para casa para resolver a situação em que o irmão machucou o Dominic, mas parece que o irmão não estava nem um pouco preocupado com os sentimentos. Ele estava determinado a matá-lo, mas ele não morreu. O irmão então perguntou se ele tinha coragem de dar ordens a ele. A Rin estava claramente irritada. O irmão começou a liberar feromônios. A Rin parecia disposta a lutar. É como se, o HM, ele estivesse liberando feromônios. Mas como o Rin é um ômega recessivo, talvez ele não consiga controlar muito bem seus próprios feromônios. O outro cara começou a ficar furioso, pensando, por que esse cara está resistindo? Que direito ele tem de me enfrentar? Mas, na verdade, não é de se estranhar que Rin quisesse lutar. Depois de ser agredido daquele jeito, ele tinha que encontrar uma forma de revidar. A cena então corta para a manhã seguinte. Nesse dia, Alex foi até a empresa de seu pai. Ele foi para conversar sobre algo com seu pai. Assim que ele se sentou. O pai se sentou logo em seguida. Alex foi direto ao ponto. Ele disse que iria para a Rússia para continuar seus estudos. O pai dele riu alto. E respondeu que não. Alex ficou confuso, sem entender por que não podia ir. Ele só queria continuar os estudos. O pai disse que ele estava proibido de ir até que fizesse o Rin engravidar. Ele não tinha o direito de sair daquela mansão de jeito nenhum. Alex ficou super estressado, pensando, sério. Tem que ser assim. Se quer tanto um filho, um neto, porque não dá um jeito você mesmo? Porque tem que ser eu. O pai riu e disse, é o seu dever. Se eu te dei uma ordem, você tem que cumprir. Se conseguir, pode ir para onde quiser, eu não me importo. Você já tem dinheiro. Alex ficou ainda mais estressado, porque não queria mais ter nada a ver com o Rin. O pai então teve uma conversa franca com Alex, dizendo, você o despreza porque sabe o que ele pode fazer com você, não é? Alex ficou tenso, pois não esperava que seu pai soubesse. O pai continuou, eu sei porque você o odeia. É porque ele é o único que pode realmente te controlar com o cheiro dos seus feromônios, não é? Alex começou a agir de forma estranha, então seu pai perguntou, o que foi? Você já sabe. Alex fingiu ignorância, dizendo, saber o quê? Ele não pode fazer nada comigo. Eu sou o único que dá as ordens neste mundo, ninguém manda em mim. Alex correu para casa, com medo de que seu pai descobrisse que os feromônios de Rin podiam controlá-lo parcialmente. A história ainda não revelou os detalhes desse controle, apenas insinuou. Quando Alex chegou em casa, a primeira coisa que fez foi ir ao quarto de Rin para agredi-lo. Vejam como ele é psicopata, pessoal. Rin ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo, pois não tinha feito nada para provocá-lo, ainda mais que ultimamente as coisas estavam mais calmas. Alex parecia irritado, então agarrou Rin, o jogou na cama e perguntou, o que você disse para o meu pai? Rin ficou completamente confuso, sem entender o que estava acontecendo. Alex então disse a ele, você quer tanto engravidar, não é? Quer tanto um filho. Bem, a cena corta para a manhã seguinte, e o estado de Rin era de alguém à beira da morte. Saz então foi dizer ao pai. Rin parecia estar morrendo, pessoal. Ele foi brutalmente violentado, e parecia que seu corpo estava inchado e inflamado por dentro. O pai correu para agarrar Alex pelo colarinho e disse para ele pegar mais leve. Alex ficou confuso, quando eu faço o que pedem, vocês reclamam. O que diabos vocês querem? Ele começou a ficar com raiva e disse, eu já fiz minha parte. Se ele engravida ou não, é com ele. Mas se engravidar, me deixem ir para a Rússia. O pai assentiu, pois pelo menos ele estava cumprindo a promessa. Então, Alex e seu pai discutiram um pouco, mas não foi nada muito importante. Na manhã seguinte, Rin acordou e viu que seu corpo estava coberto de marcas, no pescoço, nas mãos e no abdômen. Ele sabia o que tinha acontecido, mas agora parecia uma pessoa completamente vazia. Saz entrou e perguntou como ele estava, mas Rin mal respondeu. Ele estava sentado ali, completamente deprimido. Saz então foi até Alex e disse, Rin acordou, você não vai vê-lo. Alex respondeu friamente, não. Ele está grávido. Vou nadar.
A Sasa sentiu que o Alex parecia não ser humano, mas se perguntou por quê. Ela já sabia como era o amigo dela, e a Sasa se sentiu um pouco triste, então puxou a mão do Alex. O Alex ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo, e não se importou muito. Ele foi nadar. A Rin apareceu bem na hora. O Alex então saiu da água e perguntou: Ei, você já está grávida? Rin sente que, bem, essas palavras são realmente muito ofensivas para ela, né? Mas Rin escolheu não responder. Alex se aproximou e tocou sua barriga, dizendo que parecia que estava um pouco saliente, talvez ela estivesse grávida, e isso poderia não ser seu filho. Era uma brincadeira, mas na verdade era mais como uma provocação. Rin, então, o empurrou e decidiu subir para o quarto, enquanto Alex ria. Bem, como a história vai se desenrolar, teremos que acompanhar no próximo episódio, né? Agora, os dois já se encontraram e tudo está resolvido. Quanto a saber se a sua criança está ou não grávida, isso ainda pode levar um tempo. No condomínio, no episódio anterior, depois que Rin foi encontrada por Alex, a cena cortou para várias semanas depois. Alex parecia estar em um estado maravilhoso, a ponto de organizar uma festa, e levou Rin com ele. Rin desceu e viu que Alex estava organizando a festa. Alex então chamou Rin para se juntar a eles, perguntando se ela não estava grávida, e sugeriu que ela viesse se divertir. Neste momento, Alex estava se envolvendo com uma Omega, e Rin ficou confusa, pensando: o que está acontecendo? Alex está se envolvendo com outra pessoa. Rin não sabia o que pensar, mas sentiu que precisava proteger seu alfa, como se dissesse: você é meu, não é? Como pode fazer isso com outra pessoa? Rin começou a ficar confusa, e Alex a puxou para sentar no sofá e chamou todos os alfas para se juntarem, fazendo com que Rin ficasse um pouco excitada, mas ela não se sentia bem com isso. Enquanto isso, Alex estava sentado e uma Omega se aproximou e começou a beijá-lo. Rin não se sentiu bem com isso. Então, ela pegou uma garrafa de bebida e a quebrou na cabeça da Omega. Todos na festa ficaram confusos, perguntando o que estava acontecendo. Eles se viraram para olhar para a mesa de Alex. Alex tentou mudar de assunto, mas Rin estava chorando muito, não conseguindo se controlar. Alex então a levou para o quarto e perguntou que direito ela tinha de fazer aquilo. Alex, ainda em meio à festa, talvez estivesse um pouco emocionado, decidiu liberar sua frustração com Rin, tirou a roupa dela e, bem, vocês sabem o que aconteceu até a manhã seguinte. A cena cortou para a manhã seguinte. Rin sentiu o mal-estar e foi ao banheiro, onde acabou vomitando. Mas ela não pensou muito sobre isso, achando que poderia ser por ter sentido o cheiro de alfas no dia anterior. A Omega ouviu Rin vomitar e chamou um médico. Quando o médico chegou e fez os exames, revelou que Rin estava grávida. Todos ficaram surpresos, pois Rin estava grávida de uma só vez, mas ainda não estava certa se já tinha contado a Alex. Parecia que Alex ainda não sabia que Rin estava grávida. A história então cortou, e parecia que Alex ainda não sabia que Rin estava grávida. Depois disso, passaram-se alguns dias, e Alex e Rin se encontraram novamente. Alex percebeu que Rin tinha um cheiro estranho, mas não sabia o que era. Ele não gostou do cheiro, que parecia um alfa mais fraco. Então, Alex segurou Rin e... Rin estava confusa, perguntando que cheiro era aquele. Ela pensou que não havia nada de diferente em suas roupas. Alex então empurrou Rin para longe. E sentiu que o cheiro era desagradável. Com isso, Rin decidiu sair rapidamente daquele quarto. Ela então decidiu sair correndo deste quarto. Aí o Sasa. Então o Sasa decidiu ir ver o Alex, já que o Rin disse que não sabia de nada. Quando entrou no quarto do Alex, de repente, o Alex atirou um vaso na direção dele. Mas não o atingiu, Sasa conseguiu desviar a tempo. O Alex então perguntou: o quê, você virou um alfa? Ao ouvir isso, Sasa riu. Como eu poderia ser um? Eu sou um beta. O Alex não acreditou, porque sentia como se realmente estivesse sentindo o cheiro de alguma coisa. Um cheiro forte vindo daquele Rin. É um cheiro de alfa. Sasa ficou tipo: não. O Alex então perguntou: e nas últimas 24 horas, você vigiou ele? Ele saiu escondido com alguém. Você perguntou: viu alguma coisa? Sasa respondeu: como seria possível? Ele tem um guarda-costas com ele 24 horas por dia. Não importa onde ele vá, eu tenho que saber. Você acha que ele não se envolveu com mais ninguém, é isso? O Alex disse: bem, se ele se envolveu com outra pessoa, eu o mataria. Sim, o Alex ficou furioso. O Sasa então sentiu que, ultimamente, o Alex parecia estranhamente ciumento e possessivo com o Rin.
Ou será que era porque ele ainda não sabia que o Rin estava grávido? Então o Sasa queria muito contar para o Alex: ei, sua mulher está grávida. Mas era como se ele estivesse proibido de falar. Pelo que parece, não tenho certeza do porquê ele foi silenciado. O Sasa tentou dizer algo ao Alex, mas não conseguia. Então ele tentou falar de forma indireta, mas o Alex não entendeu nada do que ele disse e começou a ficar irritado. Então o Sasa perguntou: e se o Rin estivesse grávido, você ficaria com ele até o bebê nascer? E depois do parto, ainda seria o namorado dele. O Alex caiu na gargalhada e disse: no momento em que ele der à luz, eu vou fugir para a Rússia. Eu não. Sasa então disse: então eu mesmo cuidarei deles. O Alex, ao ouvir isso, riu. E disse: é mesmo? Você quer cuidar dele, é? O Alex então agarrou o Sasa pelo pescoço e disse: eu sei que você gosta do Rin, mas no final, ele não vai te escolher. Porque, no fim das contas, é de mim que ele gosta. Então Sasa respondeu: se sabe que o Rin gosta de você, não o trate como se fosse algo garantido. De repente, os dois começaram a discutir por causa do Rin. Parece que o Alex não queria brigar com o Sasa, então gritou para ele sair, já que Sasa era o único em quem ele confiava. Parece que Sasa estava tentando fazer um jogo psicológico com o Alex, para que ele percebesse logo que o Rin estava grávido e que ele já estava agindo como um pai por instinto, mas o Alex ainda não tinha se dado conta. Vários dias depois, a cena corta para uma noite. Hoje, o Rin trouxe uns lanches para o Alex. Então, o Alex perguntou para o Rin: a Sasa não te disse hoje para parar de usar esse perfume? O Rin se cheirou, sabe? E ficou confuso: que cheiro? Eu não sinto nada. O Alex o mandou embora porque sentiu que fedia muito ao cheiro de um alfa, tipo, ele realmente não suportava, o cheiro era horrível. Então o Rin ficou tipo, confuso, tentou-se cheirar, mas não conseguiu sentir cheiro de nada mesmo. Por isso, o Alex o expulsou e o agarrou para colocá-lo para fora. Mas parece que as pernas do Rin tropeçaram, sabe? Elas se enroscaram dessa vez. E acabou que o Rin caiu. E o Alex o agarrou. E assim, o Rin caiu em cima do Alex. As bocas dos dois quase se beijaram. De repente, aquele Alex beijou o Rin do nada, pessoal. Foi um beijo muito confuso, ele simplesmente encostou a boca na dele, dava para ver claramente que era um beijo. O Rin ficou confuso, se levantou e perguntou: ei, o que você está fazendo? Não entendo. O Alex respondeu: não se faça de inocente, foi só um beijo. O Rin disse que não estava confuso com o beijo, mas sim com o porquê do beijo. O Alex respondeu: e por que não podemos nos beijar? A gente até já fez aquilo, e agora um simples beijo não pode, é isso. De repente, as lágrimas do Rin começaram a escorrer, sabe, e ele se sentiu como se fosse apenas um objeto. O Alex, ao ver as lágrimas do Rin, ficou confuso, tipo, era para tanto, a ponto de chorar. Ele também ficou meio para baixo. A Sasa, que viu a cena, se aproximou e perguntou o que tinha acontecido, porque o Sr. Rin estava. Ele disse para não se importar com aquele cara, que parecia estar ficando louco. De repente, o Alex surtou para cima da Sasa, pessoal. Quem estava realmente louco era o Alex. A Sasa ficou confusa, tipo, qual é o seu problema? O Alex sentiu que ultimamente não ia muito com a cara da Sasa, sentia que não suportava olhá-la, mas a Sasa. A cena corta para o Rin, que agora está sentado chorando, sentindo que suas emoções estão muito instáveis ultimamente. O Rin meio que entende o porquê de suas emoções estarem tão instáveis assim. O motivo de chorar de repente deve ser porque, bem, meus hormônios devem estar nutrindo o bebê na minha barriga. Eu não vou me colocar em situações ruins. Espero que, quando ele crescer, seja perfeito, com todos os seus 32 membros. Pois bem, minhas irmãs, é sobre aquele alfa psicopata, né? No último episódio, parece que a Sasa e o Alex discutiram e quase brigaram por causa do. A cena corta para várias semanas depois. Hoje, o Alex decidiu fazer uma coisa, sabe? Ele colocou o próprio colar em uma caixa e ligou para alguém, dizendo: você está pronto. Porque eu. Parece que agora o Alex já sabe que o Rin está grávido ou algo assim, e parece que ele consultou o pai e o pai lhe deu liberdade. A história parece estar andando muito rápido, ou será que eu perdi alguma coisa? Não tenho certeza, mas agora parece que o Alex. O Rin já sabia que o Alex não se importava com ele. Ele também sabia que hoje poderia ser o dia em que o Alex iria para a Rússia e que talvez nunca mais se vissem. Por isso, o Rin veio se despedir. Mesmo que por dentro se sentisse triste, ele tinha que se mostrar forte.
Ele disse ao Alex que esperava. O Alex estava se sentindo estressado e, de repente, partiu para agredir o Rin. Saz interveio para protegê-lo, pois sentia que Rin não merecia ser punido por estar grávido. Então, Alex disse a Sasa, então cuide bem dele. Só não me deixe descobrir que esse filho na barriga. Rin, ao ouvir aquelas palavras ofensivas, ficou confuso. Tipo. Porque as coisas chegaram a esse ponto. Porque de repente você está dizendo que eu me envolvi com outra pessoa, quando eu só amo você. O Alex disse que não importava. Bastava você engravidar. Agora eu estou livre. Então, fique bem longe de mim. Eu não me importo mais com você. Mas antes de ir, Rin parece que liberou seus feromônios, né? Alex, que sentiu o cheiro dos feromônios de Rin, ficou abalado. Mas o Alex insistiu na mesma coisa, que ele iria embora de Rin de qualquer jeito. Rin até que entendeu, porque ultimamente ele não parecia mais estar tentando segurá-lo tanto. Ele ficou tipo, deixa para lá. Se quer ir, então vá. De qualquer forma, meu dever é apenas. Depois daquele dia, a cena corta para o Alex, que parece ter chegado na Rússia ou algo assim. Assim que ele desce do carro, ele parece muito estressado, sabe? Porque, embora seu coração queira liberdade, parece que há algo que o preocupa muito, mas tipo. A cena então corta para o pai, que nesse momento parece receber uma ligação de um guarda-costas. Dizendo que o Alex já chegou ao local combinado, mas que ele não foi para o outro lugar. Ele foi para a Rússia. O pai meio que entendeu, porque ele já sabia que o Alex provavelmente iria para lá. O pai então disse para. Então, se passaram cerca de 9 meses, né? Agora Rin está com um barrigão, prontíssimo para dar à luz. O tempo passou muito rápido, pessoal. E foi como a gente pensou. A Sara foi quem cuidou do Rin, desde que a barriga começou a aparecer até ficar enorme. Foi a Sara quem cuidou dele. Mas a Sara não passou dos limites, sabe? Ela não passou dos limites para se tornar alguém que, tipo, um namorado ou algo assim. Ela cuidou dele apenas como uma guarda-costas, embora a história já tenha revelado que a Sara tem uma quedinha pelo Rin. Será que o Rin sabe que a Sara gosta dele? Então o Rin perguntou para a Sara, aonde você vai hoje? Porque está tão arrumada. Então a Sara respondeu que hoje parece que. De repente, a cena corta para o Alex. Nesse momento, o Alex parece que está enlouquecendo ou sei lá o quê. Do nada, ele começa a sentir uma dor de cabeça. Ele ligou para o pai e perguntou, ei, quando você vai mandar aquele remédio? Parece que eu não aguento mais. Mas parece que tem algo de estranho com o Alex. O Alex diz para o pai algo como, por favor, não o machuque, tá? Pare de machucá-lo de uma vez. Não, não o machuque. O Alex fala coisas assim quando ele. Até agora, a história ainda não revelou o que realmente está acontecendo entre o pai do Alex e o Alex. Mas parece que o Alex está tentando proteger o Rin. Isso é um palpite meu, tá? Mas ainda não tenho certeza. A cena nos mostra que o Alex está com uma aparência muito desgastada agora, e ele voltou a usar o cabelo comprido de novo. Depois disso, a cena volta para a parte do Rin. Nesse momento, o Rin já deu à luz ao bebê, mas a gente quase não o vê segurando a criança, porque logo depois do parto, aquele pai. O pai, ao ver que a criança tinha um cabelo preto nojento, sentiu algo como, que tédio. Deveria ser cabelo branco, né? Mas, por sorte, é um alfa. O médico então diz, talvez quando ele tiver uns 6 a 7 meses, o cabelo da criança pode ficar loiro, senhor. O pai diz, isso não é um problema. Eu mesmo vou tingir o cabelo da criança. Não vou deixar que ela tenha um cabelo preto imundo como a linhagem do pai dele. O médico ficou em choque, né? Porque ele diria algo assim. Ele ainda é um bebê. Mas isso nos mostra que o pai não gosta nem um pouco do Rin. Só não tenho certeza do porquê ele forçou o casamento com o Rin, porque o Alex teve que se casar com o Rin. E o pai então diz, tudo bem. Considero que o médico fez um bom trabalho. Depois disso, o pai e o médico seguiram caminhos separados. Então, a cena corta para o Rin, que agora foi encontrar. O pai dela já havia avisado que, conforme o acordo, assim que o bebê nascesse, ela não teria mais direito de se envolver. Rin disse que entendia, mas pediu para ver Alex uma última vez. O pai respondeu que hoje ela poderia voltar para casa, pois Alex estava voltando e ele permitiria que se vissem uma última vez antes que ela arrumasse suas coisas e voltasse para sua família. Rin concordou e foi esperar por Alex em casa. Quando Alex chegou, ele começou a agir de forma muito estranha, e todos ficaram chocados.
O que Alex fez foi correr e abraçar Rin, mesmo que antes ele a odiasse. E depois de 10 meses. Alex estava com algum problema, talvez bipolar, mas ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. O que há de errado com o Alex? Ele tem transtorno bipolar ou o que exatamente? Ninguém ainda entende isso. E o mais importante é, vocês sabem, a história corta muito abruptamente, de repente ela pula para o momento em que os dois, parecem que estão juntos. Eu entendi agora porque, ultimamente, eu sinto que não estou entendendo muito a história, porque o Webtoon deve ter removido algumas partes, provavelmente por causa de imagens que estavam, tipo, com um tom amarelo e eles cortaram essas cenas. De repente, vemos que Alex e Rin estão juntos na cama, e os dois parecem que já se aproximaram, e a Rin, ou Rin, diz que, a noite passada foi muito feliz, mas esta deve ser a última vez que se encontram. Obrigada por, pelo menos, expressar esse sentimento. E então Rin saiu do quarto de Alex. Não sei nem o que aconteceu na noite passada, né? Parece que os dois tiveram algo juntos. E Alex deve ter dito algo. Rin parece acreditar, mas também parece que vai se afastar. Rin simplesmente fugiu. A cena então volta para Alex. Ele volta para o pai, né? E pergunta, onde está a Rin? E onde está a criança? O pai responde. Ontem deve ter sido a última vez que você viu a Rin. Alex, aqui, se sente muito estressado, porque ele quer vê-la de novo, então ele diz ao pai, traga a criança agora, eu quero ver. O pai diz que se ele quer ver a criança, ele deve ir ver. Depois que Alex viu a criança, ele a pegou e disse a ela que um dia ele a veria novamente. Nossa Rin já voltou para casa, e a família ficou muito feliz ao vê-la, porque Rin está saudável e não tem nada de errado com ela, não está ferida nem nada. Todos foram abraçá-la. Rin parece que resetou sua vida e, depois de um mês ou dois, decidiu que iria estudar no exterior, né? Para buscar experiências e melhorar sua vida, porque Rin sente que não quer ficar presa aqui, ela sente falta da criança. Todos entenderam e decidiram que Rin deveria ir para o exterior para continuar seus estudos. Neste momento, ela não precisa pensar muito sobre aqui. Agora a cena corta para Rin, que está ocupada. Rin estava andando sem prestar atenção e acidentalmente esbarrou em alguém. Essa pessoa parece ter um papel importante na história nos próximos episódios, porque ele apareceu na capa, mas ainda não sabemos qual será seu papel. Ele pode ser outro namorado de Rin, quem sabe. Vamos ver como a história se desenrola nos próximos episódios. Então, pessoal, no último episódio, depois que Rin esbarrou naquele garoto de cabelo laranja, Rin se desculpou, porque o telefone do garoto caiu. Ele ficou meio agitado. Rin também ficou preocupada, porque o telefone dele caiu, mas, bem, não deve ser nada sério. Nossa Rin foi trabalhar, e depois do trabalho, ela não consegue parar de pensar na criança, preocupada se Alex ou Sasa estão cuidando bem dela. As lágrimas escorrem, porque ela se sente. A cena então volta para Alex, que agora está cuidando da criança. Alex não consegue cuidar da criança de jeito nenhum. E a criança chora muito quando está com Alex. O Alex não consegue cuidar das crianças de jeito nenhum. E a criança chora muito quando está com o Alex. Mas ainda bem que o Alex não machucou a criança, né? Ele machucou a si mesmo. Ele mordia o próprio braço quando o bebê chorava ou quando tinha que lidar com as manhas da criança por perto, mas ele não queria machucar o bebê, então machucava a si mesmo. A babá que viu isso sentiu que não estava nada bem, sabe? Porque ele precisava fazer aquilo. A babá ficou secretamente com medo e chocada. Hoje, ela estava parada, assustada, na frente do quarto quando Sasa se aproximou. A babá disse que hoje o Alex se machucou enquanto segurava o filho. Eu sinto que isso não está nada bem. Eu achei muito assustador. Sasa respondeu que não era para se preocupar, que na verdade, aquilo era um ótimo sinal. Resumindo, você não precisa se preocupar tanto. Porque Sasa sabia que, se aquele Alex quisesse machucar alguém, ele simplesmente o faria. Mas, neste caso, ele não quis, o que significa que pode ser algo bom. Sasa. Sasa foi ver Alex e perguntou se estava tudo bem. Alex respondeu que sim, mas sua aparência estava péssima, como se não dormisse há dias e estivesse doente. A cena então corta para o nosso Rin, que estava trabalhando em uma cafeteria. Enquanto trabalhava, Rin encontrou aquele rapaz de cabelo laranja de novo. O rapaz se aproximou de Rin e o cumprimentou, dizendo que eles se encontraram no dia anterior, certo? Rin então disse, é você. O que veio fazer aqui? O rapaz de cabelo laranja disse que sempre pedia café naquela cafeteria. Você começou a trabalhar aqui recentemente? Rin respondeu que sim. Então,
Acho que vamos nos ver com mais frequência agora, não é? O rapaz de cabelo laranja puxou conversa com Rin sobre vários assuntos. Rin se sentiu à vontade conversando com ele, sentindo que era uma pessoa sem segundas intenções, que não tinha passado por nenhuma desgraça e não esperava nada em troca. Aquele rapaz pediu para Rin lembrar do seu nome, que era Carlin. Depois daquele dia, Carlin ia à cafeteria todos os dias, trocava olhares com Rin e sempre puxava conversa. O dono da loja e os outros baristas. Contato com ninguém. Rin, ouvindo aquilo, ficou tipo, sério. Será que é verdade? Acho que não. Eu nem sou tão bonito assim. Mas todos o elogiaram, dizendo que ele era muito, muito bonito, nota 10. E enquanto Rin conversava, ele mal percebia que estava sendo perseguido por um stalker. O rapaz que estava perseguindo Rin enviou uma foto para um homem que parecia ser quem o contratou. Aquele homem. Não dava para saber quem era, mas pela tatuagem, dava para perceber que era o Alex. Mas por que ele faria algo assim? A história ainda está bem confusa, na verdade. É muito confuso. A cena corta para o dia seguinte. Hoje, Alex levou o filho para passear. As outras mães o questionaram sobre o jeito que ele segurava o bebê, dizendo que não era a forma correta. Elas criticaram Alex, mas ele parecia ter se tornado uma pessoa melhor, uma mudança notável. A cena então corta para o nosso Rin. Neste momento, ele está trabalhando. Depois de terminar o trabalho, ele teve a oportunidade de se encontrar com Carlin. Aquele Carlin estava meio estranho hoje, né? Porque normalmente ele aparecia no final da tarde, ia para o trabalho e depois voltava para casa. Mas hoje. Ele foi ver o Rin depois do trabalho, sabe? Parece que ele tinha algo que queria conversar com o Rin. Então, esse tal de Carlin perguntou para o Rin, né? Ai, já terminou o trabalho? Tipo. Você tem um tempo livre. Posso ter uns 10 minutos do seu tempo? O Rin respondeu que sim e perguntou o que era. Os dois foram conversar e, depois de um tempo, Carlin tocou no assunto, dizendo que tinha uma queda pelo Rin. O Rin ficou confuso, tipo, como assim você gosta de mim? A gente nem se conhece direito. Carlin ficou meio para baixo, porque percebeu que o Rin o tinha rejeitado. Ele sabia que o Rin não o queria, mas mesmo assim tentou dizer que, embora não tivesse certeza, eles já se conheciam há mais de um mês e ele sentia algo. Digamos que, se você ainda não sente nada agora, você poderia ao menos tentar considerar a ideia. Então o Rin apenas assentiu com a cabeça, sabe? Ele disse algo como, tudo bem, vou pensar no assunto. Então, o Carlin se ofereceu para levar o Rin de carro até o apartamento dele. Durante o caminho no carro, os dois ficaram num clima de flerte, brincando um com o outro. O Carlin já é uma pessoa bem amigável. Ele consegue levar a conversa para um lado onde. O Rin também parecia estar entrando na brincadeira, então parecia que os dois estavam prestes a levar o relacionamento para outro nível. Porque agora o Rin sabia que Carlin não o via como um amigo, mas o queria como parceiro. E o Rin não recusou, entende? Foi tipo, ok, o que vier, eu topo. Havia uma chance de eles se tornarem um casal. Mas o problema é que não eram só os dois que sabiam disso. Tinha mais uma pessoa que também sabia, e essa pessoa era o Alex. O Alex já sabia que os dois estavam prestes a aprofundar a relação. Porque o Alex tinha contratado paparazzi para fotografar o Rin secretamente o tempo todo, e as fotos eram enviadas do exterior. Então, agora o Alex já sabia que o Rin estava de rolo com alguém. O Alex ficou extremamente irritado com isso. O Alex ficou furioso, sabe? Ele foi se injetar com algum remédio porque provavelmente estava no cio. E aí começamos a entender porque o Alex parece tão aéreo e confuso. Provavelmente é porque ele está no cio e não consegue encontrar outro Omega para substituir o Rin, então a mente dele fica meio perturbada, seu rosto parece estranho e desgastado, porque ele está no cio e não tem ninguém para satisfazer seus instintos. Por isso ele parece um louco. Ele prende as próprias mãos e injeta um supressor para controlar os pensamentos do cio, mas não ajuda muito. No final, ele continua no cio. Ele precisa do Rin no nível máximo. Enquanto isso, a cena nos mostra o Alex, que agora está vivendo com seu filho pequeno. A criança ainda não é muito grande, sabe? Hoje, o Alex levou seu filho para ver o avô, que é o pai do próprio Alex. O pai do Alex segurou o neto por um tempo, e então o Alex disse que tinha algo para conversar. Ele não aguentava mais e queria ver o Rin. Vendo o filho tão agoniado, o pai disse, eu já te falei para não se envolver nem entrar em contato com o Rin nunca mais. Você não o merece, porque ele é uma pessoa que não. O Alex disse que sabia, mas que não aguentava mais. Eu preciso dele.
O pai, vendo o estado deplorável do próprio filho, sentiu um pouco de pena dele. Então, finalmente engoli meu orgulho e disse: tá bom, se você quer tanto ir vê-lo, então vá. Pode ir. Alex, ouvindo isso, concordou em ir porque ele realmente não aguentava mais. Ele só precisava do cheiro dos feromônios do Rin, precisava que o Rin lhe desse pelo menos um pingo de atenção. A cena então corta para o Alex, que decidiu ir para a França para encontrar o Rin. Ao chegar, Alex ficou completamente em choque, porque o que ele viu foi o Rin abraçando o Carlin. Ele não fazia ideia de quão longe o relacionamento dos dois tinha ido, mas já tinha chegado ao ponto de se beijarem. O Alex ficou de coração partido. Ele correu para dentro de um hotel de 5 estrelas e simplesmente desabou. Ele desmaiou e chorou muito, e seu estado ficou ainda pior do que antes. A cena então muda para o nosso Rin. Parece que voltamos para o dia antes da chegada do Alex. Nesse dia, Rin e Carlin tinham marcado de se encontrar. Carlin foi encontrar Rin, como se fosse um encontro secreto. Carlin levou Rin para comer em vários lugares. Logo depois que terminaram de comer, Carlin finalmente disse o que estava em seu coração. Ele disse que ainda gostava dele. Rin sentiu que não queria mais esconder as coisas. Ele queria tentar, então respondeu para Carlin: tudo bem. Então, que tal a gente tentar namorar? Carlin, ao ouvir aquilo, ficou muito feliz e foi abraçar e beijar Rin para demonstrar seu amor. E foi exatamente nesse mesmo momento que o Alex apareceu e viu tudo. Sim, o timing foi perfeito. Depois disso, os dois. Carlin então perguntou para Rin: então, o que você gosta em mim? Rin disse que gostava que Carlin parecia ser uma pessoa tranquila e que se sentia muito feliz ao lado dele. Você parece ter uma aura de felicidade ao seu redor, sabia? Carlin respondeu: é mesmo. Acho que é porque meu pai me deu muito. Rin riu baixinho, porque essas palavras soaram um pouco estranhas. Meu pai me deu muito. O que isso quer dizer? Será que ele está falando do tamanho? Carlin disse que queria cuidar do Rin. Rin disse: obriga. Então, Carlin perguntou se havia algo que Rin queria lhe contar sobre seu passado. Então, Rin contou a ele que já tinha sido casado antes. Você pode não gostar muito disso. Carlin ficou em choque. Ele nunca imaginou que Rin já tivesse sido casado. Ele parecia ser alguém que nunca tinha se apaixonado antes. Rin disse que já foi casado, mas parece que ele ainda não contou que teve um filho, né? Rin disse que foi um amor que não terminou bem e que ele quer muito esquecer, o máximo possível, mesmo que agora ainda. Carlin então disse que está pronto para ser a pessoa que fará Rin esquecer aquele homem. Rin agradeceu a Carlin, e os dois se abraçaram com força. Agora o relacionamento deles já pode ser considerado um namoro, e em breve poderiam virar um casal de vez, se não tivessem segredos um com o outro, né? Bom, não os dois, mas se aquele Carlin não tivesse nenhum segredo, talvez esse casal fosse um pelo qual a gente torceria, ou não. O Alex provavelmente. Então ele perguntou onde deveria dormir hoje. Rin ficou meio sem jeito, porque eles ainda não tinham nada tão sério assim. Quer dizer, era o primeiro dia de namoro. Se fosse para dormir no quarto. Carlin disse que não tinha problema, que ele dormiria no sofá. Se entrasse no quarto, poderia encontrar uma cobra gigante. Ele estava só provocando, sabe? Rin ficou todo estressado, pensando: odeio esse lado dele mais que tudo no mundo, mas seu rosto ficou vermelho, porque ele estava secretamente na expectativa. A cena então corta para o dia seguinte. Rin foi trabalhar como de costume e, enquanto estava lá, alguém bateu na porta, toque, toque, e disse: ei, vai mesmo ignorar um cliente? Naquele momento, Rin parecia estar estressado com alguma coisa, não sei bem o quê. Quando ele levantou o rosto, ficou em choque total, porque a pessoa à sua frente era quem Rin nunca mais queria ver na vida. E essa pessoa era ninguém menos que o pai de Rin. Rin ficou muito confuso, se perguntando o que seu pai estava fazendo ali. Ok, pode parecer confuso agora, mas vou resumir tudo para vocês, beleza? Acontece que o Philip, o pai de Rin, não se dá bem com a família Caros. Caros é a família do pai do Alex, para quem não lembra. E parece que eles saíram na porrada. E foi o Philip, o pai de Rin, quem atacou o Alex. O pai de Rin tentou explicar por que fez aquilo. Mas Rin, depois de ouvir o motivo pelo qual seu pai fugiu e atacou a família Caros, ele simplesmente não conseguia aceitar o próprio pai. Ele sentiu que seu próprio pai era. O pai tentou explicar por que fez aquilo, dizendo que era trabalho, mas Rin realmente não conseguia aceitá-lo. Então, mandou o pai ir embora, porque foi ele a causa de tudo, o motivo pelo qual Rin teve que ir para a família Caros e engravidar para eles.
Rin só esperava ouvir um pedido de desculpas, algo como "me desculpe por ter feito aquilo". Mas o pai, cheio de ego, disse que se Rin passou por aquilo foi porque era fraco e, além de tudo, um ômega. Sentindo-se totalmente desprezado, Rin decidiu cortar os laços com o pai ali mesmo. Então, Rin expulsou o pai da loja. O pai saiu com a maior cara de pau, sabe? O funcionário, que na verdade é o dono da loja, viu a cena e foi ver como Rin estava. Rin então pediu para ir para casa mais cedo naquele dia, porque ele se sentia. Aquele dono da loja ligou imediatamente para o Alex. E a história revela, mais uma vez, que o dono da loja é um dos subordinados do Alex. Caramba, será que o Rin não pode ter um pingo de vida privada? O dono da loja disse, então, o Rin parece que encontrou alguém, mas a pessoa já foi embora e não sei o que aconteceu com ele. Alex então perguntou como era a pessoa. O dono da loja disse que a pessoa tinha cabelo loiro. Alex soube na hora que era o pai de Rin. Então eles finalmente conversaram, pensou. Agora, Alex sentia que tinha uma chance de se redimir, porque Rin finalmente sabia que toda a história, esse ciclo vicioso todo, começou por causa da família de Rin, o que fez a família Carlos se tornar o que é. O pai de Alex só queria vingança porque seu próprio filho estava em coma por causa do pai de Rin. E naquele dia, Rin voltou para casa. O quarto da Rin está completamente cheio de presentes. Parece que ainda não foi revelado o que são os presentes e quem os enviou. Mas a Rin sempre recebe presentes, em todos os feriados e todos os dias. Mas esses presentes, não se sabe de quem são um mistério. A história, no entanto, já revelou que são daquele Alex. É o Alex quem os envia, mas ele não assina o nome. Hoje foi mais um dia em que a Rin recebeu outro presente. No início, a Rin pensou que talvez fosse o Carlin quem os enviava, mas ao perguntar para ele, já que agora são namorados, porque ele ainda estaria enviando presentes, descobriu-se que não eram do Carlin. Por isso, a Rin ficou querendo saber quem exatamente estava enviando os presentes. Então ela resolveu abrir um deles. Normalmente, a Rin não abre nenhum deles. Ao abrir, ela encontrou uma carta. Era como uma carta de amor, dizendo coisas como "sinto muito a sua falta" e "parabéns por se candidatar ao emprego". Era como se essa pessoa estivesse acompanhando a vida da Rin o tempo todo. No início, a Rin se sentiu bem lendo, mas depois começou a pensar se seria possível que fosse do Alex, mas não tinha como. A Rin então planejou abrir os presentes restantes. A cena então corta para o dia seguinte. Hoje, o Carlin planejou levar a Rin para passear, porque sentiu que ela parecia um pouco estressada ultimamente. E a Rin aceitou. A cena então corta para o Alex. Nesse momento, a Rin já havia entrado em contato com o Alex. O Alex ficou muito feliz que a Rin queria se encontrar com ele. A Rin marcou o encontro para depois de amanhã. Podemos nos encontrar em um café, se você. Na história, pode parecer confuso, mas o Alex sempre tentava contatar a Rin, só que ela nunca respondia. Hoje foi o dia em que a Rin decidiu responder para esclarecer muitas coisas em sua vida e começar de novo. Hoje, Carlin e Rin estavam passeando juntos, pois era o dia do encontro deles. O Carlin comprou uma rosa azul para ela. Enquanto caminhavam, a Rin parou de repente. Porque a pessoa que ela viu na sua frente era o Alex. A Rin nunca imaginou que o Alex estaria aqui. E o que foi mais chocante é que o seu próprio filho estava com ele. A Rin, ao ver o Alex e seu próprio filho atravessando a rua para o outro lado, sentiu-se chocada e com o coração partido. Não tenho certeza do motivo pelo qual a Rin ficou com o coração partido. Talvez essa tristeza fosse porque a cena não estava focada no Alex. Mas o foco é no filho do Rin. Talvez Rin sinta um vínculo e queira se conectar com o filho. Ele quer se sentir conectado com o filho. Porque, no final das contas, ele é. Continuando de onde paramos, depois que Rin viu o filho dele e do Alex. Eu pensei que o Rin iria procurar o Alex, mas, em vez disso, ele levou o Carlin para uma loja para conversar com ele primeiro. Então, Carlin perguntou por que ele estava com aquela expressão lá fora. Aconteceu alguma coisa? Rin disse diretamente que. A Caroline ficou em choque, né? Tipo, ao ver o ex-namorado daquele jeito. Então você está falando do Alex, né? A Caroline então se perguntou o que o Alex estava fazendo ali. Rin disse que, na verdade, tinha marcado o encontro com Alex porque queria conversar e resolver tudo de uma vez por todas. Na verdade, o Rin queria pedir. Caroline, ao ouvir aquilo, ficou um pouco tenso, sabe? Mas aceitou a decisão de Rin. Por isso, Rin se sentiu inseguro, sem saber se estava fazendo a coisa certa ou se estava magoando Caroline.
Caroline então disse para Rin fazer o que o deixasse mais à vontade primeiro. Rin ficou muito, muito feliz, sabe? E foi abraçar Caroline. Caroline era o alfa que Rin sempre procurou. Rin gostava muito de pessoas com essa personalidade, esse jeito e esse senso de humor. Ele era como o homem dos seus sonhos. Mas, no fim das contas, havia uma coisa que sempre incomodava Rin: os feromonios dos dois simplesmente não combinavam. É que o Rin, por ser, como se chama, o HM, um ômega de gene recessivo, certo? Isso já torna muito, muito difícil para um alfa tal. Já é difícil para um alfa sentir o cheiro do Rin. Além disso, também é difícil para o Rin sentir o cheiro do alfa. Isso faz com que, quando os dois vão ter relações. Esse é o problema do Rin e do Caroline, os cheiros deles não combinam muito bem. Rin mal consegue sentir o cheiro de Caroline, e Caroline nunca sequer sentiu o cheiro do cio de Rin. É um problema que Rin guardou para si o tempo todo, mas... hoje era o dia em que Alex encontraria Rin. Alex se preparou com tudo, mas quem não parecia bem era Sasa. Sasa sentiu que Alex parecia feliz demais hoje, que não parecia normal. Era como se Sasa estivesse preocupado. Alex também ia levar o filho, sabe? Porque Rin tinha combinado que ele o levasse. Ao chegarem no restaurante combinado, os dois desceram do carro e se encontraram na loja 5 estrelas. Rin também chegou. Fazia muitos anos que não se viam, e os dois se cumprimentaram. Hoje o Alex estava bonito, com um rosto radiante. No momento em que Alex estava prestes a abraçar Rin, Caroline apareceu de repente. Alex, ao vê-lo, já imaginava quem era aquele alfa. Provavelmente era o novo namorado. Então, Rin foi direto ao ponto com Alex, pois queria acabar com aquilo logo. Rin perguntou: então, tem algo que você queira esclarecer ou dizer? Alex então planejou levar Rin para conversar a sós. Mas Rin recusou, pois queria que Caroline fosse junto. No início, Rin e Caroline pensaram que Alex ficaria com raiva, com certeza. Mas não, pessoal, Alex não ficou nem um pouco bravo. Ele pareceu entender e disse: tudo bem, então vamos conversar. Rin ficou um pouco confuso também, sabe? Normalmente o Alex não deveria estar tenso. Porque ele parece tão mudado. Rin pode perceber que a expressão de Alex parece mais suave, é claramente visível. Ele parece uma pessoa menos agressiva. O que aconteceu com ele? E eles conversaram por cerca de 10 minutos, então Rin entrou no assunto: onde está a criança? Alex então disse: você quer ver a criança? Rin respondeu: como eu disse, não quero apenas ver, quero esclarecer as coisas, quero que ele fique comigo, afinal, ele é meu sangue, eu deveria cuidar dele. Então, eles conversaram por cerca de 10 minutos, até que a Rin entrou no assunto e perguntou onde estava a criança. O Alex respondeu que queria ver a criança, e a Rin disse que, como já havia mencionado, não queria vê-la, mas queria esclarecer as coisas e que ele deveria ficar comigo, afinal, ele é meu sangue e eu deveria cuidar dele. Alex estava tentando fazer uma carinha engraçada, né? Então, Alex pediu para a Sasa trazer o bebê. O filho dos dois se chama Shao. Quando a Sara pegou o Shan, ela fez uma cara de estresse e disse para Alex se isso era realmente o que deveria acontecer. A Sara quase não cumprimentou a Rin, mesmo que as duas já tenham sido muito próximas. Rin também ficou intrigada, pensando por que a Sara estava agindo assim. Ela parecia muito preocupada com o Alex. A Sasa então saiu correndo. Alex então levou o bebê até a Rin. Depois de segurar o bebê, Rin sentiu a falta do calor que estava ausente. Então é isso, o que eu procurei o tempo todo, é o amor da minha vida, meu filho. Os dois se abraçaram. Mesmo que o bebê não estivesse com a Rin desde o nascimento, ele sabia que Rin era seu pai, porque Alex sempre dizia isso. Alex contava a história de porque ele havia partido. O menino, ao encontrar a Rin, disse: você é o papai, certo? Você vai ficar conosco, certo? Vamos ficar juntos, os três. Depois de ouvir isso, os três ficaram em choque, porque Alex nunca ensinou essa palavra. Não sabiam de onde o Shan aprendeu. Então, ele disse a Alex que agora eles poderiam ficar juntos, não é? Alex parecia um pouco estressado e olhou para o rosto da Rin, que parecia muito clara em sua expressão: não, o bebê deve ficar apenas comigo. Shan então disse a Rin: papai vai ficar com o papai, certo? E algo assim, os dois estavam conversando. Rin olhou para o rosto da Karai e parecia que estava tentando fazer com que Karai se comportasse como um pai. Mas a criança era muito inteligente. Ele disse: mas se eu ficar com esse papai, não vou ficar com a Caroline, certo? Se eu ficar com esse papai, só posso ficar com o papai Alex.
A língua dele se movia e dizia: não tem problema, venha ficar com a gente, fique com o papai e com a Carlin. Mas a criança não queria deixar o papai de jeito nenhum. Ele puxou Alex e começou a chorar, pedindo: Alex, venha aqui, porque Alex também. Bem, esta deve ser a última vez que vejo o rosto do meu filho, não é? Porque ele já vai voltar para o seu país. Enquanto Alex se afastava, já pareceu perceber que seu pai o estava abandonando, então começou a chorar muito, pois sentia que não queria que ele fosse. Nesse momento, o coração de Rin começou a se sentir estranho e fraco, pois sentia que Alex havia mudado muito. O Alex vai mesmo abandonar o próprio filho assim? Ele não vai nem tentar impedi-lo. Não vai me deixar ir junto para sermos uma família de 3, pai, mãe e filho. Já se debatia com todas as suas forças, pois queria ficar com o Alex. Mas quando chegou perto de Alex, ele simplesmente desabou. Ninguém sabia que doença ele tinha. Rin, ao ver Alex caindo, ficou com o coração completamente partido, como se algo tivesse apunhalado seu peito. Ela parecia muito preocupada com Alex, mas era como se esse sentimento estivesse sendo suprimido pelo seu subconsciente, ou pela razão que reprimia seus sentimentos. Mas quando ela viu que Alex parecia doente e desabou, aquele sentimento se transformou numa pontada de dor instantânea. A cena então corta para Sasa levando Alex ao médico. Carlin então disse que era a melhor médica da região e que poderiam trazê-lo para o seu hospital. Mas Sasa recusou veementemente. E disse que não permitiria que seu amigo procurasse a pessoa que o feriu indiretamente. A médica ficou confusa. Ferir indiretamente? O que era isso? Ela não conseguia entender. Então, Rin perguntou a Sasa o que realmente estava acontecendo com Alex. Sasa então pediu para Rin vir junto, pois, neste caso, parecia que apenas Rin. Parecia que apenas Rin era a única que poderia ajudá-lo. Ao chegarem no hospital, eles analisaram e diagnosticaram o que havia acontecido. Acontece que Alex precisava do cheiro dos feromoníos de sua parceira há muito tempo, mas ele suprimiu seus próprios sentimentos, e por isso seu corpo foi piorando cada vez mais. Sasa contou a todos, inclusive a Carlin, pois no fim acabaram levando-o para o hospital dela de qualquer maneira. Carlin disse que o trataria, pois já havia lidado com um caso como este antes. Rin então perguntou: você já fez isso de verdade? Parece ser algo muito difícil, essa coisa de transferir feromoníos, ou algo do tipo. A doutora Carlin ficou evasiva, sabe? Porque parecia que ela já tinha tido problemas com isso antes. A cena corta para a chegada do pai de Alex. Quando o pai viu que seu próprio filho estava doente, ele culpou Rin imediatamente, dizendo que ela era a causa. Mas Rin disse que não tinha feito nada. O pai não acreditou e disse que se o filho dele morresse, ele mataria Rin. Rin ficou confusa. Sasa queria que todos se acalmassem, pois o problema não era de ninguém. Era um problema de Alex, que não quis fazer a cirurgia para trocar a marca. Alex ainda mantinha a marca de Rin em vez de trocá-la. A cena corta para a doutora Carlin, que entra para explicar em que consistiria o tratamento de Alex. A médica disse que o tratamento precisaria incluir Rin, porque ela teria que liberar constantemente feromoníos suaves. Rin então perguntou que tipo de tratamento era aquele exatamente, e porque ela nunca tinha ouvido falar de algo assim antes. A médica disse que era uma terapia de nutrição de feromoníos. Carlin então disse que o que faltava a Alex era o cheiro dos feromoníos da fêmea, ou seja, de Rin. Ele precisa disso. É isso que faz o corpo dele ficar cansado o tempo todo. Quanto mais longe ele fica de Rin, mais o seu corpo. Rin, diante da situação, acabou concordando. Antes de passar pelo procedimento, ela foi conversar com Alex. Para perguntar a Alex o que estava acontecendo. Porque você não aceita um novo Omega? Porque você ainda não removeu a cicatriz? Porque você não quer fazer a cirurgia? O Alex disse que não queria fazer porque se sentia culpado. Ele se sentia culpado em relação ao Rin. Então o Rin perguntou: por que você não fica mais forte para cuidar do nosso filho? O Alex respondeu que esperava que um dia o Rin voltasse, e foi exatamente o que aconteceu. A minha fraqueza me permitiu conversar muito mais com o Rin. O Rin, que via o Alex como alguém irracional e sentia ódio, percebeu que não importava o quanto o odiasse, o amor parecia crescer ainda mais. Agora, o Rin se sente apegado e quer muito ficar com o Alex, quer estar perto dele o tempo todo. A cena corta para o dia em que o Alex finalmente passou pela cirurgia. O Rin também estava no quarto. O pai foi perguntar ao Carlin se a cirurgia era realmente possível, porque parecia uma operação. O Dr. Carlin disse que já teve um ex-namorado e já tinha feito isso antes, e ele acabou morrendo, mas que desta vez, ele não falharia de jeito nenhum. O pai, ao ouvir isso, ficou um pouco chocado. Isso quer dizer que meu filho tem 50% de chance de morrer.
O Dr. Carlin assentiu, mas disse que isso não aconteceria. Depois disso, o Carlin se preparou para entrar na sala de cirurgia para operar o Alex. Durante a cirurgia, o Rin ficaria ao lado dele o tempo todo. O Carlin pedia para o Rin continuar liberando seus fermônios constantemente, tipo, para continuar liberando sem parar. Durante a cirurgia, houve algum tipo de acidente que fez o coração do Alex parar de bater por um momento. O Dr. Carlin viu a reação do Rin e percebeu que ele ficou completamente arrasado. O Rin agarrou o corpo do Alex com muita força, como se não quisesse que o Alex. O Carlin pôde sentir que a preocupação do Rin era muito maior que a sua própria, porque naquele momento, o Rin mal olhava para ele. Isso secretamente fez o Carlin tomar algum tipo de decisão sobre sua vida. A cena corta para o dia seguinte, depois que a cirurgia terminou. O Alex acordou. Na verdade não foi no dia seguinte, provavelmente uns 3 ou 4 dias depois. O Alex acordou. O Alex, que acordou e viu que o Rin ainda estava por perto, ficou um pouco curioso para saber o que tinha acontecido. O Rin tentou liberar seus fermônios para acalmar o Alex. O Alex parecia muito feliz. Então, o Rin disse ao Alex que talvez ficasse com ele por um tempo. De qualquer forma, você precisa ficar forte primeiro. Depois de um tempo, o Carlin. O Alex, que ainda se sentia ressentido, disse ao Carlin algo como, cuide bem do Rin. Ele disse isso do nada. O Carlin respondeu, cuidar de quê? Quem precisa de cuidados é você. Nós decidimos terminar o nosso relacionamento. O Alex, que é tão bom, ficou sem entender, sabe? Então vocês vão terminar por minha causa, é isso? Eu não queria que vocês dois terminassem. Eu vim. O Rin então disse que não, que eles conversaram e que talvez precisassem mesmo terminar o relacionamento. O Alex não entendeu, se perguntando se era por causa dele. Mas Carlin e Rin disseram que não era por causa do Alex, que eles dois simplesmente decidiram. A história não detalha quando eles pararam de se falar, mas naquele momento, o relacionamento deles tinha acabado. Parece que Carlin e Rin decidiram terminar porque Carlin sabia que Rin ainda amava muito o Alex. O Alex, ao ouvir isso, olhou para o rosto de Rin, tipo, Rin, oh. Mas agora, ele queria que o Alex se recuperasse primeiro. Para não pensar muito em relacionamentos e focar em si mesmo, sabe? Enquanto isso, Rin e Chan, o filho do Alex, quer dizer, o filho dos dois, ficariam juntos. Agora, Chan parecia estar muito próximo de Rin, como se tivesse encontrado sua mãe. Rin e Alex tiveram mais oportunidades de conversar. Alex abriu seu coração sobre muitas coisas, como quando sentiu falta de Rin quando não estavam juntos e como foi muito difícil criar o filho deles. O Rin riu, porque ele já sabia que seria difícil para o Alex criar um filho, por ele ser meio neurótico, sabe? Mas o Rin ficou muito feliz que o Alex mudou tanto pelo filho. Então, o Rin foi e beijou o Alex. O Alex, ao ver o Rin o beijando, ficou feliz. As lágrimas começaram a escorrer, porque era como a peça que faltava, era o que ele mais queria. O que ele queria era o próprio Rin. O Rin então disse. O Alex ficou muito feliz. Os dois se beijaram apaixonadamente na enfermaria. Depois disso, a cena corta rapidamente. Os dois finalmente ficaram juntos. O Alex. Rin e Chan passaram a viver juntos como uma família de 3. O Rin pareceu abrir seu coração e dar outra chance ao Alex. Tentar ser um bom parceiro e seguir seu coração mais uma vez, que era amar o Alex. O Alex queria proteger o Rin e, desta vez, não tinha mais a mentalidade de fazer. Os dois, quer dizer, os 3, viviam juntos em paz e parecia tudo bem. Naquele dia, Rin marcou de se encontrar com Carlin para conversar sobre várias coisas e resolver tudo de uma vez por todas. O Carlin dizia que tinha acabado, mas no fundo, ele não queria que acabasse. Ele queria que o Rin lhe desse uma chance para provar seu amor. Mas o Rin já sabia. Agora, o Rin entendia porque às vezes se sentia sozinho com o Carlin, era porque seu coração ainda estava preso ao Alex. O Carlin meio que entendeu. Ele disse que se o Alex o machucasse, ele poderia voltar. Basicamente, dando uma esperança enorme para ele. O Rin sorriu e disse que isso seria uma tortura para os dois, que eles deveriam recomeçar. Enquanto eles se resolviam, o Alex apareceu, pronto para bater na mesa, com muito ciúme. Porque seu amor estava falando com o ex. O Alex então. O Rin disse que eles estavam apenas esclarecendo algumas coisas, que não era nada demais. Então, o Alex levou o Rin para casa. Depois que voltaram, ele ficou todo emburrado. Tipo, porque você teve que sair para encontrá-lo sem me avisar. Porque você é assim. O Rin pediu desculpas,
o abraçou e disse que só queria mesmo esclarecer as coisas. Queria que tudo ficasse resolvido, porque agora. O Alex, ao ouvir isso, entendeu. Então, ele foi abraçar seu amor. Depois do abraço, eles se beijaram. Entre os beijos, o Alex disse: "Meu corpo já está forte agora." O Rin ficou desconfiado. O Alex então aproximou a sua virilha, sabe? E deu uma reboladinha, com a intenção de dizer: "Quero que você veja-se." O HM. Isso aqui está bom, entende? O Rin entendeu a intenção do Alex com aquilo. Depois de piscar os olhos, a cena mudou e os dois estavam deitados juntos, cheios de marcas de mordidas. Todos estavam se preparando para mais uma rodada. Depois daquele dia, a cena mudou para alguns meses depois. Hoje é o dia do casamento dos dois. Todos estavam lá, se casando. Alex e Rin se casaram, e todos estavam presentes, todo mundo veio. Este é mais um casamento, parece que é um casamento de verdade, não é um casamento secreto. O pai veio parabenizá-los e deseja que os dois fiquem juntos. Parece que agora Carlos e Rin resolveram várias coisas juntos na vida, e não há mais problemas. Agora as duas famílias. E assim a história termina, pessoal. Acabou, com a gravidez e o Omega psicótico. Bem, eu tenho que ser honesto, a história é divertida. A história foi bem feita, mas a execução pode não ser tão boa. Pode ser que o autor tenha feito tudo sozinho, talvez tenha desenhado tudo sozinho. Algumas partes da história ainda não foram bem executadas. Perguntando se a história é a mais divertida, eu diria que não. Mas perguntar se é a mais chata também não seria verdade. A história tem um ritmo tranquilo, se houvesse uma melhor conexão entre os episódios, seria muito melhor, mas ainda falta isso. De qualquer forma, se alguém quiser consumir o conteúdo, pode ler no Webtoon, porque é grátis. Então, por hoje, Noobei vai se despedir. Vapt. Olá.